Tá, então vamos lá. Agora você abriu uma janela aqui que eu quero fazer uma pergunta importante, então. Bora. O filho provavelmente deveria ter aí uma idade bem baixa, assim. 10 anos. 10 anos, boa. 10 anos é uma idade legal. Como, doutora? Como que nós vamos introduzir esse assunto para a criança sem... Não sei se essa seria a pergunta correta, tá? Mas sem roubar a inocência dela e dando uma informação correta, sem roubar essa inocência da criança. Como isso? Fala pra nós. Primeiramente, a gente tem que lidar com os nossos dragões, né? Uhum. Porque se eu tenho dificuldade de falar sobre esse assunto, eu não vou conseguir falar com meu filho. Uhum. Então, se eu tenho dificuldade, eu preciso resolver em mim. Pra quem não tem filho, ouça bem o que eu vou dizer agora. Se você já não consegue falar sobre esse assunto, Deus está te dando a oportunidade de buscar uma terapia, buscar um líder na sua igreja e orar com você e entender por que você tem problema com essa área. Porque tudo que é uma dor para nós, isso a psicologia explica, tá? Mas eu não sou psicóloga, mas de tanto estudar sobre algumas coisas a gente sabe. Tudo que foi uma dor, um trauma, por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso, a própria mente guarda. É como se ela não lembrasse. No consciente. Fica guardado no inconsciente. E aí, num determinado momento, situação, uma pergunta, isso vem. Então, se você sabe que você foi abusado, ou se você tem problemas com esse assunto, mas não sabe por quê, isso precisa vir à tona. Entendi. Se você sofreu um abuso, e que fique claro que abuso não é só penetração. Abuso é se alguém tocou, se alguém mostrou, se alguém pediu pra ver. Tudo isso é abuso. Eu acabei de vir de um congresso de sexualidade humana que aconteceu em Minas na semana passada. A cada 10 adultos, 8 foram abusados. Cara, que loucura. É muito sério, tanto homens quanto mulheres. A incidência é maior em mulheres, mas homens também sofrem abuso. Então, as consequências disso não são iguais em todo mundo. Eu sofri abuso também na adolescência, mas foi abuso de... Uma pessoa passou mão, outra fez piada enquanto eu estava passando. Não foram sentimentos nada bons. Não posso diminuir que foi só um abusinho. Não, abuso é abuso. Abuso é abuso. Porém, não me deixou consequências. Mas existem pessoas que, por exemplo, passavam em construções, os pedreiros ficavam indicando, a pessoa até hoje não anda sozinha em determinados lugares. Aquilo traumatizou. Então, essa pessoa ficou com consequência, entendeu? Entendi. Eu hoje não. Eu aprendi o quê? Se eu passo numa construção, eu não sou bem certa, tá, gente? Isso aí já ficou claro aqui no podcast, né? Esses dias eu estava passando por uma construção, confissões, né? Eu já pedi perdão, já conversei com meu pastor, tá tudo certo. Estava passando por uma construção, eu desci, né? E uma mulher de 40 anos, faz favor, não sou nenhuma novinha, né? Mas eu desci e o cara no alto de uma construção falou, uma galega dessa na minha casa. Desce aqui agora. Fala olhando na minha cara. Desce. Se tu for homem o suficiente, eu quero que tu desça aqui agora. Desceu, começou. Não, desce. ele só foi dando passo para trás e os amigos. Se todo mundo que recebesse algum tipo de assédio ou de abuso gritasse, corresse, pedisse por ajuda, essas pessoas não fariam mais. Duvido que faz. Elas fazem porque elas estão acostumadas a fazer e ninguém falar nada. Porque a sensação, o sentimento que dá é de impotência, dá um ódio. Nós mulheres, né, e tem uma mulher aqui no estúdio, Sim. automaticamente que roupa eu tô, o que eu fiz, será que eu deixei... Cara, é sempre a Roupa. culpa minha, né? Sempre se procura uma culpa na pessoa, né? E quando tu conversa com pessoas que sofreram abuso, eu, assim, entendia que eu tenho que ir na minha mãe, pedir pra minha mãe orar, ou mando uma mensagem pra ela, porque eu volto pesada pra casa com as coisas que eu ouço, assim. Imagina, doutora. Tem filha que foi abusada por um tio, porque 90% dos abusos acontecem no ambiente familiar. Olha isso. E conta pra mãe, a mãe não acredita, ou então responsabiliza também. Tu ficava só andando de shorts, tu pediu. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém pede pra sofrer um abuso ou pra ser assediado. Ninguém tem o direito de falar, de tocar, de fazer nada com alguém, ainda que aquela pessoa esteja seminua. Isso não te dá o direito. Não te dá o direito. Então, assim, é muito sério tudo isso. E voltando para a tua pergunta, a educação sexual ela começa desde que nasce. Sim. Primeiro você trata de você, se você tem dificuldade para falar do assunto, e agora a doutora vai dar uma... E principalmente se você já tiver filho. Ai, Gabi, já tenho, não tratei antes. O que eu faço? Ainda dá tempo. Calma. Sossega teu coração, tu trata o teu coração e depois tu vai associadamente conversando com o teu filho. É assim, ainda que o filho tenha 15 anos, às vezes as pessoas falam para mim, meu filho já tem 15, já era. Nunca era, gente. Nunca já era. Nunca. A gente precisa entender que o ideal, né? Só que a nossa vida é assim, né? Existe a expectativa e a realidade. O ideal seria desde que nasce. Mas eu sempre digo que nós precisamos lutar com as armas que nós temos.
Então, se você tem um filho aí até 2 anos, nunca troque a fralda do seu filho na frente das pessoas. Porque você está expondo a sexualidade de uma criança. Ai, mas é só um bebê. Chega a me dar, assim, calafrios. Quando as pessoas numa praça de alimentação gigante trocam a fralda de um bebê na frente de milhares de pessoas, porque tem centenas de pessoas em shopping. E assim, gente, hoje um vídeo de uma genitália de um bebê no comércio da pedofilia vale milhões. Nossa, cara, que loucura. É algo que a nossa mente não consegue processar. E aí as pessoas têm a triste, eu já nem vou falar o que eu penso de verdade, mas, né, elas têm a triste mania de dizer que a maldade tá nos olhos de quem vê, mas é óbvio que tá. Que bom que não tá no nosso, né? Porque se estivesse no nosso olho, aí nós tava tudo fuzilado mesmo, né? É óbvio que tá no olho das pessoas. Então nós temos que entender que a sexualidade, como que eu vou ensinar sobre consentimento pro meu filho se eu incentivo ele a trocar de roupa na frente de todo mundo? Cara, tipo, Privacidade. vai se tornar uma parada muito normal, né? Aos poucos vai se tornando normal pra criança. É isso que a doutora quer dizer, né? Exatamente, porque aí assim, se eu não ensino que, por exemplo, né, eu sempre falo para as minhas filhas, ó, essa parte tem 2 roupas. Deus fez ela tão especial que não tem uma só. Então você bota a calcinha e você bota uma bermuda. Ou você bota uma saia, ou você bota um vestido, nunca tá com uma só. Deus quis guardar tanto essa região que sempre usa 2 roupas. Então a gente vai fazendo o quê? A educação sexual, as pessoas criaram uma fantasia na cabeça que começa na adolescência. Gente, hoje em dia, adolescência, esse assunto, não é que tá perdido, mas ele já sabe mais que você. Tipo assim, não vou falar porque, nossa, adolescente, né? Saiu um dado. Eu fui em outubro do ano passado, na Colômbia, no maior congresso de medicina sexual. E até então, a iniciação, a pornografia, né, a exposição, se dava com 9 anos. Lá, esse número caiu para 7. 7 anos de idade. 7 anos. Meu. E aí tem pais que o filho com 8, 9 faz perguntas, manda cala a boca. Esse menino é um pervertido. Gente, pelo amor de Deus, a curiosidade, ela vem desde o Jardim do Éden. Tinha 1 milhão de árvores. E Deus falou para Eva não chegar perto só de uma, onde é que a cozida foi justo naquela que não podia. Eu imagino o Jardim do Éden assim, com 1 milhão de cores, lindo, cores que nem existem mais hoje, que só existiu lá. E era só uma que não podia, por exemplo, Vai dar uma. pega um bebê, você que tá em casa aí, pega um bebê e diz pra ele não tocar numa tomada. Meu pai fazia isso. Meu pai queria dar uma aula pra mim, né? Quando meu irmão nasceu, eu tinha 16 anos já. Eu tava na fase de ser doutrinada. Porque eu era bem rebelde, por sinal. Ui, que eu dei trabalho. É que eu morei com eles no seminário dos 12 aos 16, então foi terrível. E aí o meu pai falava assim, ó, quer ver? Vou te dar uma aula sobre natureza pecaminosa. Vitor, que é o nome do meu irmão, não encosta na tomada. E a gente ficava conversando, só de rabo de olho, né? Mas não dava 1 minuto. Ele ia um sorrisinho. Ninguém ensinou, né? Ninguém precisa falar sobre o certo e o correto. Quando criança, quer dizer, precisa falar, precisa ensinar. Mas tem coisas que é da nossa natureza. Parece que o ouvir não, o nosso cérebro entende como sim. Né? Então a gente precisa entender que na sexualidade, se eu fico bloqueando muito, se eu fico cercando de todos os lados, não pode, não é, né? Opa, esse assunto eu não posso ouvir aqui, então eu vou ter que ouvir em outro lugar. Gente, celular por comando de voz, não precisa nem saber escrever. A pergunta que ele fez pra você, ele faz pro Google e aí vai Claro. ter a resposta totalmente. E aí que mora o perigo, gente. Aí que mora o perigo, porque não tem filtro do que vai vir. Ah, mas é o YouTube Kids. Às vezes ele não vai se contentar com o que vai ver ali, e ele vai em outro lugar, ele vai em outro celular, ele vai perguntar pra alguém, como aconteceu numa escola. Eu fiz uma palestra numa escola e tinha um menino era a faixa etária de 9 a 11. E eu fui falar sobre higiene. Só que no dia anterior eu tinha falado pro ensino médio sobre sexualidade. Aí na hora que eu entrei, já botou a mão. Por que pra nós higiene? Tá chamando nós de sujo? E ontem foi sexualidade. Eu falei, então, vocês conversem com a escola que pediu, mas se eu puder contribuir de alguma forma, aí a professora já levantou uma sobrancelha, porque eu acho que é aquele aluno que pergunta. É o terrível. Que as pessoas detestam crianças que perguntam, mas quando se trata de sexualidade, eu gosto. Porque quem pergunta, gente, tá te dando a oportunidade de você ensinar. Quem não pergunta, geralmente aprende sozinho ou com uma pessoa mal intencionada. Deveríamos encarar como um privilégio quando o nosso certeza. filho chega em nós e diz, ó, eu queria saber sobre X assunto. E Porque principalmente quando se trata de sexualidade, eu gosto, mãe, eu tô namorando, eu sinto borboleta no estômago. Ele tá abrindo pra você algo que você sabe que você não abre pra ninguém. A sexualidade você não compartilha com qualquer pessoa.
Então, seu filho já entendeu que é um assunto que ele pode falar com você, a menos que você feche essa porta. Que namorar o quê? Você não sabe nem limpar sua bunda, moleque. O que você quer namorar? Acabou. Fechou a porta. Essa mãe vai dar uma penadinha se ela quiser novamente acessar isso daí, ela vai passar trabalho. Meu Deus. E aí, tá. Fala pra nós de uma forma prática. Tá. A educação sexual, bebê. Você não vai trocar, você vai avisar que você tá trocando, que você tá mexendo na genital de uma criança. Você vai orientar que ela não deve mostrar pra ninguém. Tá, Gabi, mas é só um bebê. Não importa. Sim. Você vai ensinando porque é repetição. Quem aí tem filho pequeno sabe do que eu tô falando. A gente fala 20 vezes a mesma coisa e às vezes ainda repete. Gente, nós somos adultos e Deus fala tantas coisas pra nós que é pecado, a gente continua fazendo. Assim, né? Vamos viver de hipocrisia, por favor, né? Então, assim, criança você vai ensinando. Ninguém pode tocar, ninguém pode ver. Por que que o papai faz xixi em pé e a mãe faz sentada? Né? Você vai ensinar que Deus criou um lugar onde o papai faz xixi, porque o papai protege, então o papai faz em pé. E a mamãe, eu já sabia que nós ia ser cansada. Então, Deus deu, né, pra gente fazer xixi sentada. Mas com quantos anos que a gente já Então, pode as falar coisas isso? vão acontecendo naturalmente, entendeu? A gente precisa aproveitar as oportunidades. Por exemplo, a mulher tá menstruada. Nossa, eu tenho umas amigas que às vezes eu me seguro pra não, né, me mijar de rir na frente da mulher. Porque assim, amiga, eu tô menstruada, ele entrou no banheiro, eu fiz um griteiro. Sai! Gente, mas tu vai aproveitar pra dar uma aula de educação sexual, você vai explicar que o útero é uma casa. E que uma vez por mês tem uma limpeza nessa casa. E essa limpeza sai em formato de sangue. Porque o sangue é um processo natural. Toda mulher sangra. Uma vez por mês. Se a mãe não sangrar, porque você vai ganhar um irmão. Então, assim, a menina, né, já aproveito para incentivar. Parem de fazer um terrorismo com as meninas. Às vezes a menina é pequena, tem 8 anos. Ui, tu aproveita. Enquanto tu não menstrua. Porque a hora que tu menstruar, tu vai ver que é uma tosse. É horrível. A menina já começa a sofrer e nem chegou nessa fase. Já demonizou a parada. Não, então assim, quando você chegar nessa hora, a gente vai conversar. É um processo natural, faz parte, é uma limpeza dessa casa. O útero é onde você morou quando você era bebê, dentro da mamãe, né? Então assim, quais são os maiores medos dos pais? O que é sexo? Até 5, 6 anos, você vai dizer, ó, o pai e a mãe não se abraçam, não trocam carinhos. O sexo é isso que os adultos fazem, né? Para nós cristãos, depois que casa. E quando a gente está trocando esses carinhos, o pai, né, através dos carinhos, foi colocado você lá dentro da mamãe. Porque a gente falava, né, num passado bem presente, a gente falava da tal da semente, mas agora, né, tem muita gente falando que a semente remete à fruta. E aí tem muita criança que não está entendendo. Então, pegar nessa abordagem do carinho, da aproximação, né? Porque a gente, você vê, o pai e a mãe, a gente se abraça, a gente beija, e através desse carinho, você foi colocado dentro da mamãe. Sim. Quando a criança tem uma maturidade, aí que fique claro, as crianças não amadurecem todas juntas. Você pode pegar uma árvore que tenha fruto, que seja laranja, maçã, qualquer um. Amadurece todas juntas? Não. Pode plantar no mesmo... E o povo tem essa triste mania. Ai, meu filho tem 8 anos, não perguntou nada? Qual o problema dele? Já acha que a criança tá escondendo alguma coisa e tal. Não, por exemplo, a minha tem 7, assim, ela nunca fez essa pergunta, por isso que eu já tô perguntando, né? Tipo, por que o papai faz xixi em pé ou alguma coisa do tipo? Ela já assim, viu. Ela não viu ainda. É, verdade, faz sentido, verdade. Entendeu? Não faz sentido. Então, assim, eu sempre acredito que a criança, ela traz demandas, se a gente permite. Então, por exemplo, às vezes alguma amiguinha vai fazer um comentário. Você sabia que os meninos fazem xixi em pé? E aí ela chega em casa e fala, nossa, as mães entram em desespero. Meu Deus, vou ter que pegar o pinto do marido e mostrar pra ela agora. Não, gente, não. Você vai pegar no Google, você vai pegar regiões genitais em desenho. E você vai mostrar pra sua criança. Essa daqui, é a região íntima da menina. Aí tá lá a pepequinha desenhada de desenho, tá bem bonitinho. Região íntima, criança, desenho, né? Sempre bote desenho. Tem essa parada no Google, então. Olha aí, olha aí. Já tá me aliviando aqui. E aí você bota, e esse aqui é o menino. E é igual ao do papai. Quero ver. Não, filha, não precisa. É igual aqui da imagem. Sim, entendeu? Sim, não tem necessidade de expor. Mas você tá explicando, você tá tirando uma dúvida. Porque se você diz, você não tem idade pra saber. Tá, mas peraí, é uma dúvida. Por que eu não tenho idade? Aí ela volta na amiga e fala, me explica melhor, como assim? Aí a amiga vai chamar o menino, vai baixar as calças e vai mostrar. Nossa. É assim, entendeu? O mundo hoje tá assim. Por exemplo, na escola das minhas filhas, não a que elas estão agora, a anterior,
Quando ela tinha uns 4 para 5 anos, num recreio, uma amiga disse para 3, 4 meninas abaixarem a calça e mostrarem as vaginas, né, as vulvas, umas para as outras. Uma brincadeira? Sim, mas uma brincadeira de muito mau gosto. Sim. Porque qual a necessidade? Nenhuma. E aí a minha filha viu e disse, não vou mostrar. Minha mãe disse que era pra mostrar pra ninguém. Virou as costas e saiu do banheiro. Ela não sabe o que aconteceu depois. Mas e se alguém quis botar a mão? Gabi, mas se a gente ficar no si, a gente enlouquece. Sim, gente. Sim. Nós estamos vivendo um momento que é de enlouquecer mesmo. Não dá pra A gente precisa entender que somos guardados por Deus, mas nós não vivemos numa bolha. Então, nós temos que orientar o nosso filho o tempo inteiro, porque nós não estamos com eles 24 horas. Então, por exemplo, sua filha vai pra creche. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou saber se a minha filha está sofrendo um abuso numa creche? Você vai orientar sua filha. Filha, quando alguém vai secar você o xixi ou o cocô, ó, é 2 batidinhas pra trás. Se alguém fizer diferente disso, você me fala. Ou você corre, ou você grita. Tu entendeu? A gente vai orientando. O cocô é pra trás. É esse toque. Se botar um dedo, se fizer qualquer coisa, você grita. Por quê? Porque nós estamos protegendo. Tem, primeiro, a rede de segurança. Nós precisamos orientar os nossos filhos quem são as pessoas que eles podem confiar. Sim. Se as pessoas estiverem de acordo com aquilo que a gente orienta. Se ninguém pode tocar, ninguém pode pedir pra ver, ainda que seja um vô, um tio pediu pra ver, tá fora dessa rede. É isso. Essa rede é alguém da igreja. Porque assim, hoje, por exemplo, com adolescente, eu fiz uma palestra agora, que eu abri oportunidade para perguntas num papel, veio a palavra abuso SOS embaixo. Meu Deus. E aí, assim, às vezes esse abuso é de alguém da família. Se eu conto pro meu pai e pra minha mãe, eles vão matar a pessoa. Ou às vezes a pessoa da família tá dizendo que vai matar os pais. Então, nós precisamos ofertar um leque de rede de proteção pros nossos filhos que também é fora da família. Cara. Ó, a polícia. Muitos pais colocam medo nas crianças, né? Ó, a polícia tá passando, bota o cinto, polícia pega. Não, gente. Polícia é amigo. Olha só. Polícia é alguém que você pode contar coisas, né? Como um abuso. A professora na escola é alguém que você pode confiar. Na igreja, a professora do Ministério Kids é alguém que você pode confiar. O médico, sempre que você vai, a mamãe tá junto. Você pode confiar. Então, a gente precisa ensinar sobre proteção, mas também em quem a criança confia, porque senão ela vai dizer, meu Deus do céu, Sim. pra onde que eu vou? E você